Bom, então, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, nesse congresso, né, que vocês começaram aí na quinta-feira, não foi isso? Para falar de cuidado integral em saúde. É sempre um prazer eu estar aqui com vocês, que são, né, estudantes ainda, estão na graduação e já estão com com esse envolvimento, né, motivação para aprender mais, para conhecer mais, trazendo outros profissionais também que eu não consegui acompanhar, mas fui vendo ali a movimentação. Agradeço aqui minhas alunas, Sandra, Fê, muito obrigada por vocês estarem aqui. Talvez vocês já tenham me ouvido falar um pouquinho do que a gente vai falar aqui, mas sempre a gente aprende em alguma medida, né? Então é um prazer. Sábado, 10 horas da manhã, né? A gente não sabe se veste para a Copa, se veste para o São João, né? Tá meio confuso. Daqui a pouco tem a apresentação da festa junina da minha filha, eu tô assim, e agora? Ponho um chapéu de palha, carrego bandeirinha, imagino que vocês também. Vi aqui no chat que tem estudantes, né? Tem pessoas que são recém-formadas, então a gente tem. Ah, a Tina também está aqui, que legal, muito bom, meninas, vocês aqui. E aí vocês vão me ajudando também aqui nas dinâmicas que vocês já conhecem, né? Bom, quando as meninas me convidaram, né, para falar sobre humanização e acolhimento em serviços de saúde, eu fiz quase que uma retrospectiva dos meus tempos de graduação, porque foi, né, essa startup, se ela tem, né, na maior parte, se eu estiver enganada, as meninas me ajudem aí, mas são pessoas que são estudantes. E aí eu fui me lembrar, né, de como começou essa palavra humanização no contexto do meu aprendizado e da minha experiência. Então, me lembro que eu entrei na faculdade em 2003, e em 2004 o Ministério da Saúde estava fazendo o lançamento, né, da cartilha de humanização, não sei se vocês conhecem, e ela já deve ter várias atualizações, mas estava fazendo um lançamento e teve um congresso, né, voltado também para alunos de graduação das universidades públicas de São Paulo, falando sobre o que era humanização. E uma das grandes discussões, né, desses grupos, tinham professores, né, muitos já experientes, era a pergunta, né, por que a gente precisa humanizar o serviço, humanizar o cuidado, dando, então, a ideia de que nós não somos humanos. Como é que se humaniza algo que já é humano? Então, tinha muito essa discussão, e eu falava, uau, nossa, como eu estou distante disso ainda, né? Quem está na graduação está ali cheio de expectativa para o cuidado, expectativa para se formar, ter seu primeiro trabalho, pegar seu Corém, seu CRP, né? A gente fica assim nessas expectativas, e eu me vi assim, né, muito distante de uma discussão que parecia nada prática, né? Parecia muito filosófica. Eu falava, nossa, será que isso é assim? Como é que funciona? Bom, mas ao longo da graduação eu fui percebendo a necessidade da gente trazer esse tema para a conversa, justamente por algo que eu fui percebendo, né, tanto na graduação e depois no ambiente de trabalho, que é o fato de que quando você está em formação, inclusive nos estágios, e depois você vai migrando, né, para os seus ambientes de trabalho, o quanto que os ambientes de trabalho em saúde são formados, né, originalmente, em estruturas muito rigorosas, e estruturas que te destituem da sua humanidade para te transformar em um profissional. Então, são aquelas frases que vocês, se não ouviram, talvez um dia ainda vão ouvir, porque ainda há instituições e pessoas, né? Instituições são feitas de pessoas que pensam assim, que quando você assume a sua posição, né? Quando você assume o seu cargo, a sua função no trabalho, então você não é mais um ser humano, você é um profissional. Então, você deixa de ser a Lid, você deixa de ser a Fê, você deixa de ser o Paulo, você deixa de ser a Thaís, são os nomes que eu estou vendo aqui no chat, a Sami, não sei se é assim que fala, para ser a enfermeira, o psicólogo, né, o fisioterapeuta, o nutricionista. Então, já é um começo da gente começar a se destituir. O José ali também, ó, falando agora. Então, são essas formas de fazerem com que a gente, ao mesmo tempo, tenha uma proteção, porque não é a Lid, é a enfermeira, não é a Thaís, é a psicóloga.
né? A gente vai tendo uma proteção pessoal com relação a isso, e até com as emoções, a gente vai falar um pouco disso, né? Do nosso envolvimento com o nosso objeto de trabalho, né? Que são os pacientes, são as pessoas, é o cuidado, né? Aquilo que a gente executa, mas ao mesmo tempo, né? Quando a gente tira algo, a gente tira ele numa completude, vamos dizer assim. Então, se eu tiro essa parte, eu também tiro a minha potência de sentir, de escutar, de dar luz e dar voz àquilo que a outra pessoa está sentindo. Então, eu vou apenas na técnica. Então, nos reduz ao profissional para que a gente pense apenas naquilo que é técnico, naquilo que a gente tem como ferramentas da nossa profissão, e a gente se destitua da nossa humanidade. Mas, aí eu vou começar a compartilhar aqui com vocês. Não se preocupem, eu acho que as meninas vão depois compartilhar os slides com vocês, não tem problema nenhum em compartilhar. Então, a gente vai caminhando agora, né? Falei aqui uma breve introdução, mas caminhando para que a gente consiga entender, então, como é que a gente faz, nós que estamos aqui, né, na graduação, ou pessoas que já estão trabalhando, para a gente manter sempre atenção na questão da humanização e do cuidado, do acolhimento em serviços de saúde, né? Falar um pouquinho de mim para quem não me conhece, tem pessoas aqui que já me acompanham, já são minhas alunas nos cursos, mas então eu sou enfermeira, este ano eu completo 20 anos de formada, sou mestre em ciências da saúde, sou suicidologista, que é a pessoa que cuida dos processos autodestrutivos, de luto por suicídio, enfim, suicidologista, prevenção e pós-venção em comportamentos autodestrutivos. Sou facilitadora de comunicação não violenta e atuo hoje como especialista de educação em saúde, também sou coordenadora de uma pós-graduação em saúde existencial. Então, essa é um pouquinho de mim. Sou mãe de duas criaturas maravilhosas, a Marina, de 10 anos, o Vinícius, de 4 anos. Sou casada, me dei presente ontem, Dia dos Namorados, porque se a gente não for a pessoa mais apaixonada pela gente mesmo, o caminhar da nossa existência muitas vezes fica bem pesado. Então, recomendo que vocês também enamorem-se de si à medida, conforme a medida, né, que cabe, que faça sentido para vocês. Isso é fundamental, importantíssimo. Inclusive, eu faço sempre um exercício quando eu falo de relações, quando eu falo de acolhimento, e eu proponho com vocês também. Vocês topam? Me dá uns joinhas aí se vocês topam um exercício bem rápido. Topa, Fê? Quem mais está aí me ouvindo? Tainá? Bom, mais de 3 pessoas, que é sempre minha regra, se mais de 3 topou, a gente pode fazer. Então, eu sugiro que, se vocês não têm um papel e caneta aí próximo, Kelly e Cristina ali, vocês peguem, e se não tiverem, tá com o celular na mão, faz no próprio celular mesmo, naqueles grupos que você deve ter com você mesmo. Vocês têm grupos com vocês mesmos? Pega lá esse grupo e façam agora o seguinte exercício. Dá uma respirada aí, não sei se vocês estão correndo, ainda tomando café da manhã, arrumando as coisas aí para começar o dia, ou quem já está mais organizado, enfim, não importa. Mas dá uma respirada, puxa o ar e solta o ar, e escreve aí, onde você estiver, ou no papel, ou no celular, 5 prioridades que podem ser 5 coisas, 5 pessoas, 5 ideias, 5 personalidades, enfim, 5 prioridades sem as quais a vida se tornaria insustentável. Escreve aí. 5 coisas. 5 prioridades. Conforme vocês forem terminando, me dão um joinha aqui para eu saber que vocês já conseguiram. Vou dar um tempinho também, né? Porque às vezes a gente fica ali agora, faltou lugar para colocar a prioridade. Vai colocando aí conforme o seu coração direcionou. Pronto?
Sim? Conseguiram? Quem aí já é minha aluna já fez rapidamente? Fê, Tina, vocês fizeram? Tainá, Paulo, outras pessoas que estão aí que eu não estou vendo a câmera, Thaís, Kelly, Patrícia, Falta Tânia. dois, falta três. Faltam três? Oh, meu Deus, foca aí. Tiffany, Sandra, Rayane. Calma aí, repete. São 5 prioridades? Cinco, Eu não cinco. entendi. Cinco prioridades. Prioridade no geral, né? Que são que, sem essas cinco prioridades, a sua vida se tornaria insustentável. Seria muito difícil continuar na vida sem essas cinco pessoas, coisas, ideias, cinco prioridades. Bom, vamos lá. Mesmo quem não terminou, para agora, né? Para a gente poder seguir, a gente tem um tempinho aí. Para. Olha para essas prioridades que você conseguiu escrever e só sinaliza com um joinha ou no chat se entre elas você colocou o seu nome. O seu nome ou você mesma. A primeira da lista, ela, sim, sim, alguém, quem mais? Eu não vou perguntar quem não pôs, tá bom? Porque quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, eu pus todo mundo, menos eu. Como enfermeira, como uma profissional de saúde, que cuida de todos, que cuida de tudo, mas que não está entre as suas prioridades. Por diversas questões, né? Sociais, culturais, familiares. Primeira da lista, muito bem. Gente, vocês estão muito bem. Esse é o caminho da humanização e do acolhimento no cuidado em saúde. E aí vocês vão entendendo ao longo aqui da nossa conversa o porquê disso, né? Quando a gente fala que nós somos profissionais de saúde, quando a nossa família nos vê, quando a sociedade nos vê, quando os pacientes nos veem como profissionais de saúde, o imaginário é, bom, essa pessoa sabe tratar a doença. Ou é a doença mental, ou é a doença física, né, biológica, essa pessoa tem condições de cuidar de doenças. Não é isso? E muitas vezes, durante muitas formações, ainda são assim, outras já são mais, acompanham mais essa questão da humanidade do profissional, que nós somos, antes de ser profissionais, somos seres humanos, e que a gente não se separa em momento algum. A gente não separa nunca a nossa humanidade do exercício da nossa profissão. Então, eu gosto de trazer sempre essa ideia para o meu cotidiano, para os colegas que eu ajudo, né, nas questões de treinamentos, capacitações, que a gente não trata doenças, a gente sempre cuida de pessoas. Pessoas que atravessam adoecimentos, atravessam ciclos de vida que precisam de cuidados. Então, por exemplo, né, trabalhei muito tempo em estratégia de saúde da família, e lá a gente acompanha puericultura, pré-natal. Não é um período de adoecimento, mas é um novo processo, um ciclo de vida que precisa de cuidado. Então, eu não trato a gravidez, eu trato aquela pessoa que neste momento da vida está grávida, né, tá ali redesenhando a sua família, por exemplo, ou a sua vida, né? Muitos não têm uma família assim como a gente conhece, isso é outra história, outro momento que dá para a gente falar muita coisa sobre essas questões de formação de família, mas uma grávida está ali num processo novo, né? Mesmo que ela já tenha engravidado outras vezes, com um novo ser sendo gerado, então ela não está doente. E ela pode precisar e necessitar de cuidados em saúde mental, emocional, com certeza vai precisar, e muitas vezes, né, na enfermagem a gente acaba esquecendo essa parte, vai ali pensando nos exames, nas coisas todas que elas precisam fazer, e esquece que tem uma pessoa. Então, uma pessoa que tem uma condição crônica, que é acompanhada num serviço de saúde, ela não é um hipertenso, um diabético, eu tenho pavor disso. Ah, é o hipertenso, o diabético. Não, é o seu José que tem hipertensão, é a dona Maria que tem diabetes. Então,
a forma como a gente já começa a interiorizar na gente, as pessoas que a gente cuida já vão dando para a gente o caminho, né, de como eu vou trilhar a minha carreira profissional, de que profissional eu vou ser. Se eu vou ser o profissional que estou entre as minhas prioridades, eu sou importante porque o cuidado começa a partir de mim, das minhas ações, das minhas intervenções, do meu conhecimento, das minhas graduações, especializações, de tudo que eu tenho como ferramenta, começa a partir de mim. Então, se eu não me considero como alguém prioritário, eu não vou conseguir cuidar. Eu falo isso sempre. Eu falo sempre nessa perspectiva para os meus alunos, colegas de trabalho. Por quê? Se eu não me considerar, né, e eu estiver adoecido, e eu não estiver cuidando de mim também, profissional de saúde doente não cuida. O que o profissional de saúde doente faz? Executa procedimentos. Então, eu sei fazer um procedimento do início ao final, lavo a mão, calço a luva, enfim, separo materiais, né, para um procedimento qualquer. Um profissional de saúde adoecido que cuida da saúde mental de outras pessoas vai fazer ali protocolarmente o que ele precisa fazer, mas ele vai executar procedimentos. O cuidado exige que duas pessoas tenham importância na sua existência equitativa, ou seja, o profissional não é mais importante, nem o paciente é o mais importante, ou o usuário, ou o cliente. A humanidade é importante das duas pessoas. E hoje, né, a gente tem mais estudos e mais pessoas que se dedicam a estudar a relação como processo de cura prioritário, né, fundamental. Tem um médico chamado Gabor Maté, não sei se vocês conhecem, e ele fala sobre isso. A cura não está no procedimento, na técnica, na ferramenta que você usa. A cura está no encontro entre os profissionais. Agora, como é que a gente se encontra se um é um objeto e o outro é talvez um ser humano, ou alguém que precisa de cuidado? Então, essa presença das duas pessoas é que vai fazer o processo de cura, de cuidado e de acolhimento. Então, é preciso que tanto o profissional quanto o paciente consigam encontrar esse momento de estarem presentes, fisicamente, emocionalmente, nos seus contextos. Para que a gente chega, por que a gente chega nisso? Porque assim está garantida a nossa dignidade, tanto do profissional quanto do cliente ou do paciente e do seu entorno, né? Família e toda a comunidade que a gente cuida. E isso é fundamental. No sábado que vem, eu vou fazer uma aula sobre isso, depois vocês estão convidados, as meninas podem passar aí como é que vocês fazem para participar, que é o que acontece quando a violência alcança quem está cuidando. Então, hoje na enfermagem, né, vou fazer aqui esse parênteses para os profissionais da enfermagem, a gente tem um órgão, né, que é o nosso conselho de classe, batalhando muito para que a gente tenha legislações específicas para resguardar o profissional que sofre uma violência no ambiente de trabalho. E o meu questionamento, né, eu sou, né, tô lá no Corém ativa, bonitinho, mas uma perspectiva que a gente precisa olhar se este profissional sofre violência no trabalho, a responsabilidade é do profissional apenas? Ela é, na verdade, do profissional, claro, do ambiente que ela está, da instituição e do contexto que a gente vive. Então, se eu abordo apenas uma legislação que vai punir a pessoa que é a agressora, o que eu faço com o restante? Eu não mudo o cenário. Então, eu penalizo quem faz uma agressão, mas aí vem outra pessoa e faz outra agressão, vem outra e faz outra agressão. No mês passado, só aqui no meu território, né, eu moro no ABCD, né? Então, aqui só no meu território, a gente teve violências graves contra profissionais de saúde no mês passado, que foi o mês da enfermagem, graves, que a pessoa precisou de internação, o profissional precisou de cuidados, né? Pelo menos 3 que o próprio Corém fez divulgação nas redes sociais. Então, a gente precisa olhar para o nosso exercício profissional. Por que isso é importante? A gente está falando de humanização, cuidado e acolhimento. Não dá para a gente olhar só para uma das partes. Então, por que essas pessoas chegam a essa violência? Então, sábado vou falar só sobre isso, mas aqui, nesse contexto, é importante eu trazer que nós somos parte de um contexto, de uma instituição
como profissionais e como seres humanos. E isso é fundamental, para que a gente não perca de vista, né, daqui a pouco vocês estão no mercado de trabalho, de acharem que se você sofreu uma violência ou se você não conseguiu, né, acolher uma pessoa de uma determinada maneira, que isso tem relação só com você. Isso é uma ideia que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? E aqui, vocês já deram, aqui a maioria, né, já se colocou nessa posição de estar entre as suas prioridades. Quem não se colocou não precisa ficar chateado, pensando tem alguma coisa errada comigo. Como eu contei para vocês, eu fui essa pessoa que nesse primeiro exercício coloquei tudo. Coloquei família, coloquei um monte de coisa, né, ideias, enfim, crenças, mas não me coloquei lá. Na verdade, nem me lembro se eu pensei em algum momento de ter me colocado. E aí, quando essa pessoa que estava conduzindo fez, você se colocou entre as suas prioridades? Não. Ela falou, então, eu sinto lhe dizer, nada disso aí que você pôs faz sentido, porque é a partir de você, né, que essas outras coisas tomam dimensão e importância, e tem valor. Porque se você não existe, o restante passa a não fazer o menor sentido, né? Enfim, vocês conseguiram captar essa ideia? Porque ela é fundamental, né? Então, o autocuidado é a premissa fundamental para assistência, para o cuidado e para o acolhimento em serviço de saúde. O profissional que não se sente acolhido, que não se sente pertencendo, que não se sente valorizado, que não se sente visto, que não se sente ouvido, ele vai entregar um cuidado humanizado, acolhedor, daqueles que todo mundo aqui já passou em algum serviço de saúde alguma vez, e devem se lembrar como foram atendidos. Eu nem vou fazer essa pergunta, né, para vocês escreverem aí, porque eu sei que tem muitas pessoas, inclusive eu já passei por várias situações em que eu me senti como um objeto. Ah, pega aqui, faz aqui, põe ali, numa linha de produção de atendimento. Enquanto que, para o cuidado acontecer, para ele ser um cuidado que a gente diz, né, essa palavra que a gente está usando aqui, humanizado, ou seja, considerando uma pessoa em todas as suas dimensões, físicas, né, biológicas, emocionais, culturais, sociais, espirituais, todas as dimensões. A gente precisa olhar por esse ponto de vista. Se a gente cuida de forma integral, eu também preciso estar me sentindo assim de forma integral. Então, a entrega de muitos profissionais, eu faço muito treinamento em muitas instituições, e geralmente os gestores me pedem, eles têm, né, os profissionais, eles têm muito problema, eles não ouvem o paciente, eu tenho muita ouvidoria, eu trabalho muito com pessoas que, né, têm esse indicador aí da qualidade da assistência. Eu tenho muita ouvidoria sobre determinados profissionais, tais plantões não tem mais solução. E aí, quando eu começo a fazer, né, a minha avaliação ali, eu vou vendo, olha, primeira coisa que eu falo, gestores, né, vocês estão dispostos a mudar alguns processos no processo de trabalho? Porque eu já sei que um profissional, ou os profissionais, eles são apenas uma parte, mas existe a instituição, existem as regras, existem o público, existe o ambiente. Ambiência a gente acha que é bobagem, mas ambiência é fundamental. É só a gente olhar, né, os nossos comportamentos. A maioria aqui é de São Paulo ou não? Escreve aí, vocês são de São Paulo ou não? No chat. Ou quem for de São Paulo faz assim, para eu saber se vocês são a maior parte de São Paulo. Fortaleza, Minas Gerais. Ai, que legal, gente de muitos lugares. São Paulo, Salvador, que delícia. Bom, São Paulo nós temos aqui as linhas de trem e as linhas do metrô. Rio de Janeiro, se você andar, e elas são, né, de empresas diferentes. Pará, gente, que legal. Nossa, estou super feliz de estar assim, estou me sentindo no Brasil todo. Muito bom. Então, aqui em São Paulo, a gente tem linha de trem, linha de metrô. Hoje já melhorou bastante, né? Mas na época que eu usava muito trem e metrô, muito mesmo, diariamente, eu tinha o trem onde as pessoas jogavam o lixo do que elas estavam comendo dentro do próprio trem, as cadeiras eram quebradas, não tinha lugar para segurar, não tinha iluminação adequada, não tinha ventilação adequada. Quando você descia daquela estação de trem e pegava o metrô, tinha ar-condicionado, os bancos tinha nenhum banco quebrado, tinha as portas, né, todas limpas, era um ambiente, e o comportamento das pessoas era diferente. Inclusive tem pesquisa sobre isso, depois
quem tiver interesse de trabalhar com isso, né, inclusive aí nos TCCs, o quanto que o ambiente impacta os nossos comportamentos. Por isso que é fundamental. Eu trabalho com comunicação não violenta e a gente tem uma premissa, né, da ecologia das relações que envolve eu, o outro e o ambiente, porque a gente não está boiando, né, a gente não está na nuvem, embora a gente está no momento, assim, mais online, né, que as coisas ficam mais em nuvens gravadas, enfim, nós não estamos numa nuvem, nós estamos dentro de um contexto, então a ambiência é fundamental. Quem quiser trabalhar com isso aí é uma área muito interessante, a ambiência de serviço de saúde, e é um dos pilares para a humanização e cuidado, acolhimento. Se eu chego para um lugar, isso não tem a ver com ter muito dinheiro, nem com hotelaria chique, né, que algumas pessoas confundem, que você vai ter uma hotelaria chique, né, inclusive parecendo mesmo que você está num hotel, por exemplo, num atendimento, numa clínica de estética, ou num hospital, ou em qualquer lugar que seja, extremamente luxuoso, que o cuidado é humanizado, porque é um só pilar a ambiência, entendem? E nem o oposto, né? Eu sempre trabalhei no SUS, e nem todos os lugares do SUS têm, nossa, melhor ambiência. Mas qual é a nossa responsabilidade em tornar aquele lugar o mínimo possível agradável para o profissional, para o paciente, para o entorno, né? Acompanhantes, familiares. Por que isso é importante? Porque também diz respeito à dignidade. Ah, tudo bem, Tiffany, continue acompanhando aqui com a gente. Tem a ver com a nossa dignidade. Um lugar todo quebrado, bagunçado, desorganizado, enfim, ele traz mais ou menos sensação de acolhimento. Só pensar, a gente como pessoa, não precisa nem pensar num ambiente de saúde. Traz mais ou menos um ambiente bagunçado, desorganizado, quebrado, faltando pedaços, enfim. Menos, né? Menos isso aí. Então, em qualquer lugar que a gente for trabalhar, é importante que a gente preze por isso. Nem toda gestão vai dar atenção para isso, mas nós, enquanto profissionais, podemos sim, né, sempre manter isso como uma prioridade. Então, a gente tem como pilar o ambiente, o outro pilar eu, profissional, eu e meus colegas, e o outro ambiente, e o outro pilar, o paciente que está sendo atendido. Então, os três pilares precisam ser considerados. Deu para entender isso? Não é porque é luxuoso que vai ter humanização e acolhimento, e nem porque é um ambiente mais simples, menos luxuoso, que não vai ter acolhimento e humanização, né? Ter um cuidado. O que é esse cuidado humanizado? É isso, é esse cuidado que leva em consideração todos os envolvidos. A humanização é isso. Eu sou uma pessoa que cuido de outra pessoa, e a outra pessoa é uma pessoa que que é a necessidade de cuidado? O que é o cuidado? É a gente oferecer para outra pessoa aquilo que, por algum momento, um ciclo de vida ou conhecimento, técnicas e ferramentas, ela não consegue fazer para ela mesma. Porque se ela conseguisse, ela não buscaria a gente. Então, essa relação, ela precisa ser equitativa. E os nossos ambientes de saúde, eles são, muitas vezes, e ainda são assim, mesmo nas equipes que trabalham de forma multidisciplinar e colaborativa, ainda muito hierarquizados, em que um tem um determinado poder, em que um manda e o outro obedece, não é assim? Então, essa relação já está hierarquicamente, ela já está desnivelada na balança. A chance de não acontecer um cuidado e um acolhimento adequado, do ponto de vista da humanidade, daquilo que, por sermos humanos, necessitamos, e nós temos necessidades humanas que são básicas, e eu gosto de trazer um conceito, que é da comunicação não violenta, das necessidades humanas básicas, e de um filme que eu assisti, que eu recomendo que vocês assistam, se chama A Ausência do que Seremos, está no Netflix, e lá tem um médico sanitarista que fala que as necessidades humanas básicas podem ser resumidas em 5 As: ar, água, abrigo, alimento e afeto. Então, em todos os nossos momentos de relação, a gente precisa ter no mínimo essas 5 necessidades humanas básicas, para eu estar dignamente existindo, né?
O contrário disso é estado de sobrevivência, né? Situações de extrema vulnerabilidade, por exemplo, pessoas que estão em contexto de guerra, de extrema violência, estão em sobrevivência, né? Em estado de sobrevivência, não estão vivendo. Então, lembrem-se dessas 5 necessidades humanas básicas e percebam que, vai percebendo na graduação de vocês, ou quem já trabalha com essa relação, né? A gente tem as necessidades humanas básicas que nos dão a vivência, né? Ar, água, abrigo, alimento, e a outra que nos dá a importância da nossa existência, a relação, né? Que não afeta o pertencimento, a própria, né? O próprio afeto nas questões relacionais. Então, isso é fundamental. E eu gosto muito de dizer que a gente só dá aquilo que a gente tem. Por isso que é importante a gente ter sempre em mente o nosso autocuidado em todos os cenários. E não cair em engodos de, profissional de saúde é super-herói, né? Na pandemia foi uma catástrofe isso com vários colegas, né? E eu trabalho com sofrimento humano. E isso, como assim eu sou super-herói, super-heroína, e não estou dando conta mais de ver pessoas morrendo né, muito rápido, né? No meu contexto, profissionais da estratégia de saúde da família, a gente acompanha as pessoas por muito tempo. Então, a gente teve muitas mortes de forma muito rápida, e na estratégia de saúde da família, a gente vê as pessoas morrendo dentro do seu processo natural, né? Então, elas vão envelhecendo, elas têm uma complicação nos seus agravos em saúde. A gente não vê morrendo todos os dias, né? Acho que nem as pessoas que trabalhavam em hospitais tinham essa vivência, né? Como se a gente estivesse num grande cenário de guerra mesmo, contra um vírus, mas era uma guerra. Então, isso também fez com que muitos profissionais adoecessem. Muitas instituições não deram menor valor para isso. Então, a gente veste a capa de profissional, de super-herói, porque quando eu sou super-herói, eu sou destituído de humanidade, né? Super-heróis têm capa, têm superpoderes, aguentam tudo, eles se arrebentam, mas no final eles terminam o filme sempre lá em cima. Então, essa é uma ideia que eu falo, não caiam nessa armadilha. Ela é uma armadilha, né, de uma ilusão criada que profissionais de saúde são super-heróis ou super-heroínas. Nós somos seres humanos com técnica, com conhecimento, com ferramentas para o cuidado, mas nós somos seres humanos. Isso é fundamental. Alguém pediu para repetir o nome do filme, se chama A Ausência do que Seremos. E uma ideia, né, que não é só uma ideia, mas é uma prática que eu exercito diariamente desde 2018 e ensino, né, tem algumas alunas minhas aqui, que é a comunicação compassiva, também conhecida como comunicação não violenta, e aí tem uma premissa fundamental que eu sempre ensino: onde se cuida, não se julga. Porque o ambiente, para ser acolhedor, para ele existir em cuidados de forma humanizada, não pode haver julgamentos. Mas o que é isso, Lid? O que é esse negócio de julgar? Tipo, juiz? Sim. Por exemplo, um paciente que demorou muito tempo para procurar um serviço de saúde, está com a diabetes extremamente descompensada. O que geralmente um profissional pensa e muitas vezes fala: nossa, mas você demorou demais para procurar, hein? Ó, da próxima vez, né? Vê se não demora tanto. Então a gente julga aquele comportamento. Ou, mas ele só está passando por isso porque foi uma escolha dessa pessoa. Ele escolheu comer errado, ele escolheu não tomar as medicações, é por isso que ele está assim agora, ó, por isso que perdeu o pé. É assim. E infinitos. Eu posso ficar aqui a manhã inteira dando exemplos de coisas que eu já ouvi como colega, né? E coisas que eu já pensei enquanto profissional. Antes de eu executar, né, de eu descobrir, de eu estudar e ensinar a comunicação não violenta, coisas que eu mesma pensei. Em alguns momentos, felizmente, não falei, mas pensei. E aí a diferença entre pensar e falar é gigantesca, porque o nosso cérebro, ele está acostumado, principalmente profissional de saúde de linha de frente, né, médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, que estão ali, né, na frente do paciente no primeiro momento, da gente pensar que essa pessoa está assim como ela está por escolha dela, né, porque ela não fez outras escolhas. Então, o que o nosso pensamento rápido vai fazer? Ela está assim por isso e por isso, então agora eu faço isso e isso. Então, o julgamento, ele vem imediatamente. O nosso cérebro foi feito para julgar, né? Analisar, separar, agrupar, né? Para a gente sobreviver, para a gente não entrar em furadas, né? Não comer veneno, enfim.
esse tipo de situação. Então, nosso cérebro foi feito para fazer julgamentos. Quando a gente fala de relações, o julgamento é algo que desumaniza a relação. Nesse sentido, né? Não é possível desumanizar ninguém, somos todos humanos, mas nesse sentido, quando eu julgo alguém, eu digo, essa pessoa não é digna da humanidade dela porque ela fez escolhas erradas ou porque ela teve comportamentos errados. E no ambiente de cuidado, não pode existir esse tipo de julgamento, porque no momento em que eu julgo uma pessoa, eu me distancio dela, eu julgo, eu sou superior, eu sou juiz. E eu acabei de passar aqui 10 minutos falando sobre acolhimento, humanização, cuidado no serviço de saúde precisa ser relação equitativa, onde um tem saberes, tem técnicas, ferramentas, e o outro é alguém que, se pudesse, não estaria ali, mas ela está porque ela não tem as ferramentas, nem os saberes, e nem né, o conhecimento para cuidar de si própria. Então, se eu passo a julgar, eu já não consigo cuidar mais. O que eu faço? Executo procedimentos. E, inclusive, a sensação do paciente é essa, que você é um objeto. Quem já não passou por isso? Bom, você está gripado. Também, né, não tomou a vacina da gripe, não fez isso, não fez aquilo. Você está com diarreia, também comeu naquele lugar que você não devia ter comido. Então, onde se cuida, não se julga. E o nosso exercício o tempo todo vai ser, eu estou ouvindo essa pessoa com os comportamentos que ela tem, e eu estou aqui como um outro ser humano, que tem conhecimento, ferramentas e técnicas para cuidar dessa pessoa com dignidade. Não importa quem ela seja, né? Inclusive, a gente faz esse juramento. Não sei como é nas outras categorias, mas na enfermagem a gente faz esse juramento, independente de cor, credo, religião, motivações, etc., a gente está ali para o cuidado. E isso não significa que eu preciso cuidar de tudo e de todos o tempo todo. Eu posso dizer, eu não tenho preparo suficiente para cuidar desta situação. Então, eu vou procurar um colega que cuide. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Em pessoas que têm ideação suicida, por exemplo, eu tenho vários colegas enfermeiros que falam, Lídia, eu não tenho condições, eu não tenho preparo, eu não consigo. Tudo bem, você consegue escutar o que essa pessoa está te dizendo e ajudá-la a encontrar uma pessoa que vai cuidar dela? Isso é a humanização. Isso é eu perceber que essa pessoa tem um problema, de eu considerar que eu não sou a melhor pessoa para isso, então eu vou procurar alguém e vou ajudar essa pessoa, né? Na comunicação não violenta, a gente tem os 4 passos aí, eu falei das necessidades, que é super importante, a gente não vai falar de todos os outros, mas fica aí o slide para vocês, e caso vocês queiram se aprofundar, entra lá na minha rede social, eu falo bastante sobre comunicação não violenta, tá bom? Mas, o que é uma coisa que eu quero pegar desse slide aqui? Por trás de todo comportamento, ali tá difícil, né? Mas por trás de todo comportamento, fácil, difícil, agradável ou não, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Qual que é o nosso papel, então, enquanto profissional? Qual será a necessidade desse paciente nesse contexto? Isso me leva lá para um primeiro comportamento que eu vou ter diante de uma pessoa agressiva ou violenta. Ela está tendo um comportamento porque ela tem uma necessidade. Qual é a necessidade que não está sendo atendida? Então, o que eu ensino para os meus colegas, por exemplo, uma pessoa que chega agressiva ou ela está ali passiva e de repente ela se torna agressiva, a primeira coisa que a gente vai conversar com essa pessoa é qual é a sua necessidade que talvez eu possa atender nesse momento? A pessoa já baixa, porque ela entende que tem alguém interessado genuinamente nela. O cuidado só acontece quando a gente tem interesse verdadeiro e genuíno pela outra pessoa. Se o cuidado é só para se livrar do BO, né, ou da treta, dependendo do lugar, né, eu trabalho muito no SUS, então tem muitas essas palavras assim, o paciente está tretando lá, o paciente está surtado, o paciente, enfim, né, está fazendo barraco. Então, qual é a necessidade que ele tem que não está sendo atendida? E às vezes, a maior parte das vezes, as necessidades não são do cuidado em saúde, são de água, ar, alimento, abrigo e afeto. Não são só saúde física, como a gente olha. Então, por isso que para a gente ter essa ideia de humanização e acolhimento em serviços de saúde, a gente precisa lembrar que nós temos necessidades humanas básicas e por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E aí o nosso papel vai ser, olha, eu não consigo atender isso agora, neste momento para você, mas eu vou te encaminhar para um lugar. Vou dar um exemplo, que eu gosto bastante desse exemplo, porque ele é muito prático. Durante a pandemia, por exemplo, né, a gente teve muitas situações em que as necessidades das pessoas não estavam sendo atendidas. E um serviço de saúde me ligou e falou assim, Lídia, eu estou com uma pessoa aqui que está dizendo que vai se matar.
E eu não sei o que fazer. Era um serviço secundário que só fazia atendimentos agendados, e essa pessoa apareceu lá, entrou e falou isso: eu vou me matar, eu vou me matar, se ninguém me ajudar, eu vou me matar. Eu falei: tá bom, pega ele agora, leva para uma sala, vê se alguém consegue ouvi-lo, para ele contar, tomar uma água, tira ele, né, do ambiente que está ali, né, cheio de barulho e tal, e pergunta para ele, né, o que supostamente a morte dele resolveria. Se ele está dizendo que vai se matar, ele tem uma dor, um problema, algo que está insuportável, imensurável, que ele acha que não tem mais saída, né? E aí elas foram lá, enquanto isso essa outra pessoa estava no telefone, eu falei: ó, vê e daqui a pouco você me liga. Aí ela foi, também viu, conversou, e olha, resumindo a história, né, uma história, ó, leva tempo. Mas resumindo, ele era um ambulante da 25 de março, mesmo quem não é de São Paulo sabe que é 25 de março, que é uma loja de comércio popular, e durante a pandemia fechou tudo, não tinha mais, né? Ele não podia vender nada, camelô, ambulante. E ele ficou sem ter a renda. E ele estava 2 semanas sem ter dinheiro para comprar comida para a família. Ele chegava em casa todo dia, né? Não podia trabalhar, não tinha ninguém na rua e não tinha comida para dar para os filhos. Ele pensou: bom, a melhor coisa que eu posso fazer é me matar, porque não consigo mais fazer isso. O que, que a gente fez ali para ele naquele momento? A gente identificou uma área lá da nossa instituição que estava, né? Muitas instituições fizeram isso, a organização lá de cestas básicas. Espera um pouquinho aí, segura ele que a gente está mandando uma cesta básica aí. O que a gente faz depois? Um acompanhamento com assistente social, então vamos ver como estão essas crianças, porque na pandemia todo mundo parou, mas os serviços de saúde não, e a gente precisava fazer esse acolhimento das pessoas, muitas vezes que não tinha relação com a saúde física, biológica, né, não tem um exame, não tem um marcador, não tem um remédio para tomar, mas eu tenho outras ações a fazer para atender aquela necessidade, que não necessariamente ia ser aquele serviço, mas ali começou essa escuta, né, esse acolhimento da necessidade daquele paciente. E para a liderança, né, a maioria aqui vão ser líderes em algum momento, né, principalmente enfermeiro, já tem essa, essa expectativa, né, que vai liderar no mínimo uma equipe ali de 2, 3 técnicos de enfermagem, no mínimo, né, para começar. Mas geralmente vai liderar equipes maiores, isso é muito comum. Hoje a enfermagem tem contextos, né, diferentes, muito abrangentes, mas outros aqui também vão trabalhar em serviços que serão chamados para serem líderes, né? E aí a gente vai falando que, lembra que eu falei que tem pilares? Então, tem pilares que é do ambiente, né? Então, aqui entra instituição, chefia, gestão, o pilar que é do profissional e o pilar que é do paciente, familiares e etc. Então, para a gente precisa ter sempre envolvido para ter um serviço que é reconhecido como um serviço que cuida das pessoas de verdade, que acolhe e que fazem um atendimento visando a humanidade das pessoas, a gente precisa ter esses 3 pilares, e a liderança é fundamental. Então, a gente consegue ter autoridade sem ser agressivo, que é um viés, né, que muito chefe, líder, enfim, tem. Ah, eu preciso ser duro, eu preciso ser agressivo, se eu não for, eu não sou um líder, né, de respeito. Então, já passei por isso em diversas situações, já fui gerente de saúde, já fui supervisora, já tive muitas pessoas sobre a minha liderança, e muitos profissionais, né, que estavam sob a minha liderança, diziam assim: Lídia, mas você é assim sempre? Você nunca grita com as pessoas? Você nunca deu um grito com um funcionário? Eu falei: pensei comigo, né, pelo amor de Deus, o dia que eu fizer isso é porque não estou cuidando de mim, né? Então, olha só como a gente tem um viés de que a liderança é alguém que grita, é alguém que humilha, é alguém que expõe, né? E, no meu ponto de vista, uma liderança real que está pensando num cuidado, num serviço de saúde humanizado, está pensando no seu profissional, nos seus clientes, pacientes, usuários, está pensando nos seus recursos materiais, e dentro disso não cabe essa violência, né? Cabem, sim, processos, cabem consequência para os atos, né? Porque as pessoas confundem muito, é a Lídia boazinha, pode ir lá fazer qualquer coisa, que nada de errado vai acontecer. Não passei por isso, tá? Mas as pessoas perguntam isso para mim sempre. Lídia, mas nenhum dos seus funcionários não acham que você é boba? Eu falei: olha, eles podem até achar, não sei, nunca ninguém me falou. Mas a gente é bem claro aqui quais são as regras, né? Qual é o nosso processo e o que acontece quando esse processo não é executado, porque eu preciso garantir que tudo esteja de forma adequada para mim,
para os meus profissionais e para os meus pacientes. Então, se alguma desses pilares ele ruir, eu sei que o cuidado não está sendo feito ou entregue da maneira como é o necessário, na minha visão, dentro da profissão, na minha visão como profissional, na minha visão como ser humano. Um serviço de saúde existe para atender pessoas que necessitam desse serviço. As pessoas que trabalham ali têm seus propósitos, né? Por que cada um aqui escolheu a profissão que escolheu? Né? Tem seus propósitos, seus sentidos de vida e de trabalho. E a gente não trabalha só por boleto motivacional na área da saúde, porque se for só por isso, a gente pode escolher qualquer outra área que é menos complexa, que é menos sofrida, que tem menos esse envolvimento emocional que a gente tem, sim, né? Não é inexistente, existe. E a gente precisa criar um ambiente, né? Então, qual que era o meu papel enquanto liderança, que é o que eu quero trazer para vocês aqui? Para a gente ter, né, então, de um serviço de saúde que tenha como seu principal motivador a humanização e o acolhimento, uma cultura de confiança, baseada em ambiente seguro emocionalmente, onde eu posso ser quem eu sou, onde eu posso falar o que eu estou sentindo, onde as minhas ideias são ouvidas, não necessariamente acatadas, mas possíveis de existirem, né? E aqui a gente vai falando, então, sobre em situações em que os desfechos são inevitáveis, que é fundamental, até falei ali para vocês um pouquinho durante a pandemia, né, que é sobre a dor, a culpa que a gente carrega, e sobre a morte, por exemplo, que é um desfecho natural da vida. Quando ela é inevitável, ela traz sentimentos para os profissionais, para o seu entorno, para a instituição, e ou a gente olha para isso de forma cuidadosa e vem de tudo que eu acabei de falar, que nós também somos pessoas que cuidamos de outras pessoas e não só da doença, né, da gente poder estar focado no presente, para fazer o melhor que a gente pode para aquelas pessoas que a gente está cuidando e para a gente mesmo, neste presente, sabendo que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né, e não como um desleixo ou negligência, que é o oposto do cuidado, da humanização e do acolhimento. Que, essa pessoa, morador de rua mesmo, chegou aqui, é todo infectado, está com sepse, vai morrer, é isso aí. Sabe, esse distanciamento a ponto de, eu vou fazer o mínimo para ele, porque eu sei que não tem mais solução. E, infelizmente, existem muitos serviços de saúde que ainda agem dessa forma. Serviços que, na sua forma de instituição, e como ela vai fazendo com que os seus profissionais atuem, se distanciem de problemas que vocês não vão resolver. E aí, por infinitas questões, né? Gerenciais, de políticas, né? De investimento e de várias questões. Mas, aqui, vocês que estão aqui, recebem agora a responsabilidade de sempre serem questionadores deste tipo de comportamento. Toda pessoa, independente de onde ela vem, merece ter uma existência com dignidade. Então, nós, como equipe, vamos fazer o máximo possível para que essa pessoa, no contexto que ela tiver, seja atendida com o máximo de dignidade. Seja para o seu processo de morte, né, que o seu caminho seja a morte, não infelizmente a morte, porque a morte faz parte do processo, e se isso for acontecer, então essa palavra a gente pode até suprimir, não é infelizmente a morte, mas se a morte é o que parece que vai acontecer com essa pessoa, nós vamos então com dignidade cuidar dela até esse momento, inclusive depois, né, no caso da enfermagem, que a gente lida com o corpo, trata dele, né, e o respeito com as pessoas, né, os enlutados, enfim. Então, aqui a gente vai sempre ser essa pessoa que vai ali ficar cutucando, sim, as instituições. Olha, mas a gente pode fazer diferente, mas a gente ainda pode fazer isso por outra pessoa. E aí, aqui eu tenho um exemplo de uma colega, enfermeira, que a filha estava internada numa UTI, do lugar onde ela trabalhava, e a equipe começou a desistir da filha. Imagina isso, falar, não tem mais jeito, ela está com uma infecção pulmonar gravíssima, a gente já fez de tudo. E aí a própria mãe, profissional, teve que chamar a equipe e falar, pelo amor de Deus, tem mais alguma coisa que a gente ainda não tentou e que eu não sei? Eu preciso que vocês, colegas, pensem assim, porque essa criança é minha filha, e não só porque ela é minha filha, ela é um ser humano. E esse exemplo mudou todo o contexto de processo terapêutico em situações de extrema gravidade, num hospital muito famoso, que eu não vou falar o nome.
Muito famoso, mudou todo o processo. Então, quando eles encontravam ali um final, né, de recursos terapêuticos na cabeça deles, né, no conhecimento, eles passaram a fazer uma reunião e pensar juntos, né, de forma multidisciplinar, o que mais que a gente ainda não tentou? O que mais? O que mais existe? E aí, inclusive, fazer contato com outras instituições e pensar o que, que vocês fazem nesse caso, porque geralmente os profissionais, principalmente médico, né, trabalham em mais de um lugar. E essa menina sobreviveu, e a partir desse caso, eles criaram esse protocolo. Então, ser essa pessoa que sempre vai, não é a vida a qualquer custo, não é isso, não é prolongamento de vida, não é nada disso. É o que mais a gente pode fazer para essa pessoa que a gente ainda não fez. Porque às vezes no cotidiano e no automático, a gente vai tendo esses pensamentos mesmo. E a ideia é essa: qual é a postura que eu assumo dentro da minha instituição e não desistir dela, né? Se ela é importante para você, se pensar dessa forma, se o que eu estou trazendo aqui faz sentido, não desistam disso na profissão. Eu tenho 20 anos na profissão, continuo pensando isso, continuo fazendo assim. Para algumas situações eu tenho mais acesso, né, mais fácil a minha entrada, em outras situações, lá vem a lead, e tá tudo bem, é isso, é assim que eu sou, e se eu tô ali é porque eu preciso exercer esse meu sentido de trabalho. Então, a gente vai aqui, né, tô falando dessa palavra propósito, mas eu gosto mais de usar a palavra sentido. Qual é o sentido do meu trabalho? Para que eu levanto todos os dias da minha cama para fazer o que eu faço? Para quê? Então, eu tenho isso muito claro, né? Eu tenho isso, não todos os dias tão claro assim. Tem dias que chega lá no meio do dia e falo, meu Deus, por que mesmo que eu estou aqui? Aí eu tenho que voltar lá e me fazer essa pergunta novamente. Então, eu deixo ela para vocês também, que a gente já está aqui quase finalizando. Para que você faz o que você faz todos os dias? E isso vai mudando. Então, hoje você é um aluno, depois você é um profissional de uma instituição, ou você é um empreendedor e você vai trabalhar, né, com as suas próprias ferramentas. Para que você faz o que você faz todos os dias? E isso vai sempre te dar o caminho da dignidade, isso vai sempre te dar a direção do cuidado com humanidade e com acolhimento, né? Tem a frase famosa ali que os psicólogos devem conhecer: domine todas as técnicas, mas todo conhecimento, mas diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. E aqui tem microações, porque quando eu faço esses treinamentos, quando eu estou lá no meu cotidiano de trabalho, a gente acha, nossa, mas eu preciso fazer uma grande mudança, o que eu preciso fazer, Lid? Eu falo, olha, são microações. Microações de que a instituição se interessa genuinamente pelo funcionário. Microação sua, pessoal, o que você vai fazer por você hoje, se você hoje não está num bom dia, para que o seu dia seja menos pesado, ou o contrário, eu sempre gosto de estar mais naquilo que eu posso fazer. Então, o que eu posso fazer para ele ser mais leve? Como eu posso estar presente diante desse sofrimento, né? Como é que eu posso ser transparente nos meus pensamentos, nas minhas emoções, né? Como é que eu escuto? Eu só estou ouvindo o que a pessoa está falando, ou eu de fato estou ali percebendo, eu estou ali me interessando genuinamente? Eu falo que numa relação que importa, né? Eu tenho até um curso sobre isso, relações que importam. Então, uma relação que importa para mim, uma pessoa que importa, eu vou ser especialista nessa pessoa. Eu vou procurar saber o que deixa ela mais confortável, o que melhora o dia dela. Isso num contexto, por exemplo, hospitalar, é fundamental, porque a gente acha que a pessoa entrou lá e pronto, ela vai seguir o protocolo. E tem coisas muito micro, né, que fazem muita diferença no tratamento da pessoa, nesse cuidado, né, humanizado, que é ouvir a pessoa e falar, olha, eu gosto que cobre o pé, eu não gosto que cobre o pé, né? Então, tem uma professora minha que fala isso: quando a mãe ficou internada, vinha o profissional da enfermagem e cobria o pé. Aí, quando a pessoa saía, ela descobria o pé, voltava, cobria o pé. Olha, é um negócio micro. Então, uma pessoa que está interessada fala, olha, eu entrei aqui, a senhora estava com o pé descoberto. A senhora quer que continue assim ou eu vou cobrir? Pensa um negócio minúsculo, uma ação mínima que custa 0 centavos. Eu gosto muito de brincar com isso, porque principalmente gestores falam, Lígia, mas quanto isso vai custar? E a maioria das ações que a gente vai fazer para ter serviço de saúde que foca em cuidar das pessoas com dignidade, com acolhimento, custa R$0, porque são tecnologias leves,
que é tecnologia leve? Vocês já devem ter ouvido como soft skills. É escuta, presença, percepção, interesse. Isso é tecnologia leve, custa R$ 0. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter um profissional bem cuidado, bem orientado, entendendo o ambiente que ele está e como é que a gente deseja criar esse ambiente acolhedor. Porque é uma criação de ambiente acolhedor. Eu dou sempre um exemplo no hospital que eu fiz estágio, né, quando eu estava na graduação, um hospital no interior de São Paulo, uma cidade muito fria, e o banho era instituído às 7 horas da manhã. A água saía pela caldeira, então ela saía fervendo, é uma delícia tomar banho lá. Eu tinha muita vontade de tomar banho lá, inclusive, porque a água era muito quente, uma delícia, eu adoro banho quente. Mas o entorno é super gelado, então para a pessoa sair da cama, para ela se secar, para ela voltar para o leito, né? Era muito gelado. E aí, por que a gente tem que dar banho em todo mundo às 7 horas da manhã? Tinha pacientes que adoravam isso, outros odiavam, passavam o dia de mau humor, não deixavam você fazer o curativo depois, de tão mal-humorado que essa pessoa ficava. Eu preciso fazer isso? Então, olha, é um negócio micro. E é por ser micro que ele é desafiador, porque ele depende de mim, de você, da Fernanda, deixa eu ver quem mais está aqui, da Caroline, da Kelly Cristina, do Lucas, da Maria Eduarda, o Nicolas, Patrícia, ele depende de cada um de nós. Essas microações que voltam o nosso olhar para olhar a outra pessoa como um ser humano, tão humano quanto a gente, precisam de cada um de nós. Valdirene, Tina, Tiffany, Tiago, várias pessoas que estão aqui que eu consigo ver. Então, para a gente finalizar aqui, o cuidado sustentável, ele tem ciência, né, técnico, científico, conhecimento, ele tem essa proteção, que aqui está escrito bilateral, mas é até mais do que isso, né, é essa proteção do ambiente, de mim e do outro, então, né, triangular, e ela precisa, a gente pode, né, não é preciso, mas a gente pode entender o nosso exercício profissional com algum sentido. Qual é o seu sentido dentro da sua profissão? Para que você faz o que você faz todos os dias? E aí, para a gente finalizar, eu gosto dessa frase do Viktor Frankl, que eu acredito que o pessoal da psicologia conheça mais, né? Mas mesmo quem não é da psicologia, conheçam e leiam o livro. Tem um livro dessa grande pessoa, né, que foi o Viktor Frankl, que se chama O Sentido de Vida. Então, é um livrinho pequenininho, mas revolucionário, pelo menos foi na minha vida, transformador. Que é aquele que tem um bom para quê, né, suporta qualquer como, ou aquele que tem um porquê para viver, ou um para que viver, suporta quase qualquer como. E isso ele não quer dizer que a gente vai ficar sendo submisso às situações, mas que a gente vai suportar as nossas situações porque a gente sabe aonde a gente quer chegar. E, inclusive, esse suportar significa, na busca de justiça, na comunicação não violenta a gente fala isso, naquilo que é justo, né, que é saudável para mim e para o outro e para o ambiente, e esse é o nosso legado existencial dentro da nossa profissão, é a gente saber claramente qual é o nosso para quê quando a gente sai de casa todos os dias. Bom, daria para falar muito mais coisas, mas a gente tem um tempo. Eu queria que vocês fizessem as perguntas, se vocês têm alguma curiosidade, se alguma coisa aqui que eu falei vocês queiram comentar, ou se passaram por algumas, né, por situações que gostariam de compartilhar, enfim. O José, eu 23 anos na enfermagem, tentando fazer hoje melhor do que ontem, porque cada dia merece o melhor. Isso mesmo, José. E esse é meu lema também. Hoje eu vou fazer, né, por mim e por quem está sob os meus cuidados, o melhor. Não melhor que o outro colega, melhor que eu consigo fazer, né? E é claro que nem sempre a gente vai conseguir fazer o melhor naquela situação, mas a gente vai conseguir fazer, a gente pode, né, caminhar pensando, vou fazer aquilo que é o melhor que eu posso fazer. E se eu não estou conseguindo fazer melhor, eu vou procurar pessoas que possam fazer comigo, né? Ontem eu recebi um vídeo no TikTok, não, eu não tenho TikTok, mas um vídeo no Instagram de uma pessoa, né, de um enfermeiro que faz muita comédia, né, com a enfermagem. Eu até vejo algumas coisas dele, mas ontem ele fez eu recebi, né, esse vídeo, não sei quando ele fez, falando que a enfermagem é desunida. E aí eu ouço, né, que profissionais de enfermagem, profissionais de saúde são desunidas, que é cada um por si. E aí eu quero trazer para vocês que isso não é real,
né? Na maioria dos lugares onde eu já trabalhei, na maioria dos lugares onde eu tive a oportunidade de estar, as pessoas estão lá porque elas têm um para quê. A gente escolhe a área da saúde porque a gente tem um sentido que é muito próximo, não sei se para todos, mas para a grande maioria, é para a gente cuidar das pessoas, ou porque a gente teve uma experiência pessoal, ou porque a gente viu alguém que fazer isso, que nos inspirou a fazer, ou porque alguém da nossa família passou por uma situação e a gente acompanhou. Então, a gente está sempre, não sei qual que é o sentido do trabalho para vocês, mas o cuidar do outro, ele passa por cuidar de si, para que a gente consiga cuidar do mundo. Então, cuidado com essas ideias, né, da desunião, do fragmenta, né, que fragmenta, que enfraquece o nosso trabalho colaborativo, porque na maioria dos lugares onde eu trabalhei, claro que tem pessoas que estão ali por outros propósitos e sentidos, sempre vai ter, e vai ter em todas as profissões, mas muitas vezes a gente ouve isso, né, eu ouvia isso muito na graduação e eu queria trazer para vocês. Não é real que a gente está um puxando o tapete do outro. O que eu mais vi foram pessoas se apoiando, pessoas se ajudando, pessoas compartilhando, e isso vai acontecer em maior ou em menor medida, dependendo do quanto você está disponível para fazer isso. Percebe que depende da sua disposição? Olha, eu estou disponível para compartilhar, o que você precisa hoje de ajuda? E aí o fulano pode até te olhar estranho, né? Principalmente quem já veio antes de você e fala, tá querendo me ajudar? Tá querendo alguma coisa. E aí você está ali para compartilhar e a gente muda cenário, não é esperando o comportamento do outro, é com o seu comportamento, é com o meu. Então eu falo, enquanto enfermeira assistencial, enquanto enfermeira responsável técnica, enquanto enfermeira que já foi gestora, enquanto hoje que, né, trabalhando como especialista, a gente consegue mudar cenários desafiadores, a gente consegue sair de cenários abusivos, tóxicos, nada acolhedores, para cenários de cuidado e acolhimento e humanizados em saúde, a partir da nossa microação. Eu acredito muito nisso, eu ensino isso e eu falo sobre isso. Então, coloquem isso em mente. Desconfiem de narrativas que coloquem a gente uns contra os outros, porque eles nos enfraquecem. Então, presença, né, consciência do para que você faz o que você faz todos os dias, te dá sempre a direção de para onde você continua caminhando.